Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Você está então na nossa live vocacional aqui da paróquia São Francisco de Assis. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse nosso momento oracional, do qual nós estaremos recebendo hoje o Padre Josuel, para falar um pouco sobre vocação, falar também como Deus tem inspirado ele nesse caminho vocacional. E eu estarei então ajudando também nessa reflexão e junto com você queremos pensar, rezar sobre vocação. O que é vocação? O que é ser chamado para uma missão específica no mundo? Todo cristão, toda cristã sabe que Deus assim o chamou para fazer um itinerário de crescimento com Ele. Então, desde já, quero te acolher cada uma que está chegando aqui. Já vai mandando, então, seus aviãozinhos para cada um dos seus contatos. Vamos encher essa sala. Boa noite a todos que estão chegando, nossos irmãos. Vai apertando também esse coração, que tem um sentido, para que o Instagram possa identificar que nós estamos, sim, fazendo um movimento todo especial aqui nessa noite e aqui nesse lugar. Então, você que está aí, aperta o coração, sem dó, sem piedade, tá bom? Então vamos que vamos. Vai também mandando, convidando outras pessoas para a nossa live. E hoje então falaremos sobre vocação. Luciano, Diácono Luciano, o que é vocação, Vocação é chamado, Mas eu queria pensar juntamente com você. Você já pensou que sua vida é um chamado todo especial para trilhar um caminho em Deus? Como é que você tem respondido a essa inclinação que você sente no seu coração para viver uma experiência diferente, seja ela na vocação sacerdotal, diaconal, na vocação matrimonial, nas diversas vocações? Como é que eu tenho respondido a esse chamado de Deus em minha vida? Nesse lugar em que estou, Deus me inspira a ser cada dia mais luz e sal, Sal e luz nesse mundo. Então que a gente possa pensar a vocação como esse chamado feito por Deus, e que no nosso batizado nós ali recebemos também toda a graça necessária para sermos sal e luz nesse mundo. Então que a gente possa viver essa experiência de hoje à noite, juntamente com o nosso convidado todo especial, o Padre Josuel Jesus. Ele, não sei se ele já está aqui, vocês já estão vendo ele por aqui? Dá um sinal aí, deixa eu procurar ele aqui também. Padre André já está aqui, Maílson, todos nós aqui reunidos. Peço a você, vai mandando então seu aviãozinho, chamando, convidando mais pessoas para a nossa live de hoje, nossa live vocacional. Eu já estou fazendo isso aqui. O Padre José já está aqui. Eu já vou chamá-lo também, Um lugar todo especial do qual Deus nos chama a trilhar um itinerário. E o Padre Josué vai estar trazendo isso hoje para a gente na sua fala, tá bom? Chamei ele aqui. Boa noite, Padre. Seja muito bem-vindo. Sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. O senhor está me escutando bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria, Diácono, de estarmos juntos. Pronto, que alegria também, digo eu, é recíproca, é verdadeira, Nos encontramos aí nas ordenações, enfim, mas nunca temos um tempo para parar para, a alegria do encontro e da troca de palavras, mas quero dizer que fico feliz em estar aqui nessa noite com o senhor. Também, acho que eu fico muito feliz, também todos os paroquianos da Paróquia São Francisco, de lá da Boca do Rio, encontramos aqui e acolá de uma forma ou de outra, mas agora também pelas redes sociais a gente também é capaz de partilhar a vida e construir histórias. Com certeza, gostei dessa palavra, construir histórias. É uma nova história que a gente está vivendo, E a evangelização precisa sim acontecer nesse lugar e com a qualidade necessária e com o preparo necessário, que cada um de nós, enquanto vocacionados, enquanto cristãos, devemos sim nos abrir para esse lugar e para estarmos com o nosso melhor aí à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade, verdade. Padre, é o seguinte, falar em vocação, a gente sabe, quando fala em vocação, senta que lá vem história, Se a gente for parar para contar como Deus vai nos chamando, a gente sabe que a história é longa, Desde aquele primeiro start, daquela primeira provocação, e a gente vai desembocando ali nesse chamado, dizendo sim, um passo a cada dia. A gente sabe que a história é longa, mas conte-nos um pouco aí o que é vocação, Traga-nos a sua reflexão paterna aí hoje, nessa noite, para a gente,
Está todo mundo aqui hoje sedento para escutar essa palavra. E logo após, no segundo bloco, nós teremos um momento de curiosidades, né? De algumas perguntas aí feitas por nossos paroquianos para o senhor. Tá bom? Então, a palavra está franqueada ao senhor aí. Obrigado, Diácono. Acho que ao falar de vocação, falar de chamado, deixar ser inspirado por Deus, né? Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Deus não nos quer pela metade, Deus ele nos quer por inteiro, né? Deus ele nos quer por inteiro. E a vocação é isso, né? Às vezes o nosso coração, às vezes, pensa que entregar o coração a Deus é pela metade, é simples, é qualquer coisa, né? Mas a gente também percebendo que Deus ele nos quer por inteiro, né? E trago isso como a minha experiência vocacional, né? E digo sempre, né, para as pessoas, quando as pessoas me perguntam, né, padre, como é a sua experiência vocacional? Como foi o seu chamado? Como foi que Deus te inspirou? Como foi que você chegou, né, ao ministério sacerdotal? E eu digo sempre para as pessoas, né, os santos ao pé da porta, né, que Deus ele chama, Deus ele não me chamou de uma forma extraordinária, Deus ele me chamou no cotidiano. Nas coisas mais simples, no cotidiano da minha vida paroquial, da minha vida comunitária, né? Tive muitas experiências, até mesmo de comunidades novas, mas eu nunca tiro do meu coração a minha experiência com a minha comunidade, né? E eu tenho orgulho e alegria de dizer, né? Sou da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá no bairro do Alto do Cabrito, Conjunto Bela Vista do Lobato, número 205, né? Rua F. Olha que coisa, né? Foi assim, dentro dessa trajetória que Deus ele chegou ali na minha casa, na minha família, na minha vidinha diária, né? No meu jovem que era catequista, responsável pela liturgia da minha comunidade, de alguém que gostava de fazer missão, de uma experiência bonita que tinha com os seminaristas que faziam pastoral na minha paróquia, e lá eu começava a me encantar com aquele jeito de celebrar, de cuidar, de estudar, de viver, então todos foram sinais assim que para mim foram importantes, né? Tenho muito no meu coração a experiência do meu pároco, né? E aí que hoje é o pároco do Itaigara, Monsenhor Ademar, né? E as experiências dele, as homilias dele, o jeito de pastorear, e foi assim que eu fui tendo meu santo de devoção, porque ele era salesiano. E nós tínhamos a oportunidade de engolir Dom Bosco. Todos tinham que engolir Dom Bosco. Até os catequistas, para serem bons catequistas, tinham que conhecer São João Bosco. E ali foi começando a cativar o meu coração, né? Cativar a minha vida, né? Uma outra experiência que para mim foi muito bacana da minha experiência vocacional, né, era os retiros de carnaval. E os retiros de carnaval que nós tínhamos como jovens, né? Eu ainda não tinha idade, né? Eu só poderia ir para os retiros depois dos 14 anos. Eu tinha 12, né? E eu queria ir para aqueles retiros porque achava o máximo. Só que era retiro de segredo, né? Monsenhor Ademar, ele tinha um jeito de cativar os jovens. E no período de carnaval, quando chegava na quinta-feira, né? Ele colocava todos os jovens da paróquia num ônibus. E tinha uma carta que você recebia em casa que você não poderia contar a ninguém para onde você ia. E nem o Monsenhor dizia para onde é que a gente ia. A gente saía na madrugada da quinta-feira e a gente só acordava no outro dia pela manhã e estava no interior desses da Bahia. A gente estava em Alagoas, a gente estava a gente estava em Alagoas, a gente estava no Ceará, a gente estava em Recife, a gente estava em tudo quanto era lugar. E ele levava a gente para uma paróquia. E eram mais de 200 jovens, e dividia esses jovens de 10 em 10. E cada jovem ficava em uma comunidadezinha do interior daquela paróquia. E lá a gente fazia uma experiência bonita de comunidade. Lá a gente evangelizava, lá a gente rezava juntos, lá a gente cuidava da comunidade. Todos os dias a gente inventava uma coisa com a comunidade. Encontro com os jovens, com as famílias, com as crianças. Né? E era uma experiência assim fantástica. Todos os jovens voltavam para casa encantados. Que bom, né? Só que aí a beleza, né? A beleza é você não poderia contar a ninguém. Você não podia contar. Você tinha que guardar esse segredo para que outros jovens...
para que E outros esse jovens mistério pudessem é o que experimentar. trazia, carregava, de certa forma, essa realidade da dinâmica, como Deus vai nos chamando. É o mistério, todos os dias é uma surpresa, né? Isso é interessante, que ele já provocava nos jovens esse lugar. Seguir a Deus também é um mistério, né? Você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde vai ser enviado, mas nesse lugar você vai ter que dar o seu melhor. Isso é uma característica também do vocacionado, da vocação, do segmento, enfim. Muito bom. Depois, outra coisa bonita que nós experimentávamos era as experiências de vida comunitária. Viver comunidade, estar na comunidade, né? Ele valorizava muito essa beleza de ser comunidade. Porque vocação, ela nasce na paróquia, ela nasce na comunidade, ela nasce no dia a dia, né? Ela nasce como coroinha que serve. Só uma coisa, né? Com um detalhe que eu digo, né? Eu nunca quis ser coroinha e nunca gostava de ser coroinha, não, viu? Era a coisa que eu dizia assim, não, coroinha eu não quero ser, não. Eu posso ser catequista, eu posso ler, eu posso fazer comentário, eu posso fazer tudo, mas ser coroinha eu não quero, não. Eu Né? posso lhe E eu, falar um detalhe, deixa eu falar uma curiosidade também, né? Aí eu digo assim, a minha grande frustração foi não ter sido coroinha. Eu tinha uma vontade imensa de ser coroinha, nunca fui coroinha, né? Mas assim, no grupo de jovem, como catequista, como coordenador de grupo de jovem, depois como vocacionado, né? Enfim, seminarista, mas fiquei com essa, nunca fui coroinha na minha vida, enfim. Mas foi nesse lugar também que despertou a vocação. Mas vá. outra coisa também que para mim foi muito bacana, né? Muito bacana na minha experiência vocacional, foram as experiências com as irmãs salesianas, né? Na minha paróquia tinha as filhas de Maria Auxiliadora. E nas experiências fraternas com as religiosas, eu fui descobrindo o valor da oração pessoal, da lexo divina, da experiência de ser acompanhado, né? As filhas de Maria Auxiliadora tinham uma experiência muito bonita, né? De fazer todos os dias o caminho de ser cuidado. Elas sempre diziam, né, para a gente, né? Não que eu pensava ainda de vocação em ser padre e entrar no seminário, mas ela chegava e dizia uma coisa, né? Sempre procure alguém que seja o seu acompanhador, para você partilhar a vida, para rezar junto com você, para compreender as angústias do coração, para ajudar a você nos passos, né? E isso era próprio de Dom Bosco, né? Dom Bosco Sim, sempre dizia, né? Jovem não se fica sozinho, jovem tem sempre a referência. E é essa referência que leva à santidade, né? E foi lá que aprendi a beleza, né? De sempre ter alguém que espiritualmente me acompanhasse, que me ouvisse, que ajudasse a discernir as minhas vontades e os meus desejos, né, do coração, né? E foi assim que eu entrei, né, na experiência vocacional, né? E trago assim esse exemplo, né, para falar de vocação, né? E conceituar a vocação, né? Primeira sim. coisa, como nasce da comunidade, a vocação, ao mesmo tempo que ela é a busca ao amor, né? Primeira nossa vocação, a primeira vocação é o amor, né? Amar e ser amado. A segunda coisa da vocação é a existência, louvar a Deus pela vida, né? A vida como graça de Deus, como bondade de Deus, né? Sim. O nosso coração, né? Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né? Eu sou o que Deus sonhou para mim. Somos o sonho de Deus, né? Deus, ele sonhou conosco. Deus, ele sonhou com a nossa vida. E a terceira coisa da vocação é a busca pela santidade, né? Nossa vocação é pela santidade. Buscar a santidade, né? E Santa Teresinha vai dizer, né? Nós não somos santos por presunção, né? Mas somos santos por vontade de Deus, né? Vontade de Deus. Deus, ele chama a todos para a santidade. A todos, a todos. E é Então, esses interessante, Padre. pilares, eles foram importantes para passos para a minha caminhada vocacional. E é interessante quando o senhor diz assim, não santos por conveniência humana, né? Mas não por desejo humano, mas por saber-se sonhado por Deus. E aqui é algo interessante, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, é esse momento que nós estamos vivendo, de forma muito particular, esse mundo digital, ele quer que você agora externalize esse sonho de Deus, essas graças que Deus derramou na sua vida, né? Quando a gente para aqui agora para entender como Deus foi chamando, né? Entender em partes, como Deus foi chamando o Padre Josué, como Deus foi chamando o Diácono Luciano e tantos outros, é esse lugar de dizer assim, olha, precisamos falar dessa beleza desse chamado.
Precisamos falar dessa beleza, desse dom que é a sua vida. E aí digo isso, padre, porque como cristão, como pessoa, enfim, como professor, nos traz uma angústia muito séria saber que muitos homens e mulheres não conseguem enxergar que ele é um sonho desejado por Deus, que ele é um alguém querido por Deus. E aí vai perdendo, né? Vai arrefecendo aí esse desejo de viver, esse desejo de alegria pela vida, e daqui a pouco vai acontecendo os absurdos que a gente vai percebendo, né? Então, que a gente possa também, nesse tempo do mundo digital, perceber que precisamos ser luzeiros, não porque queremos aparecer, mas porque o nosso testemunho, nesse momento agora, se faz importante para que outros homens e outras mulheres possam perceber que não só notícias ruins estão ecoando nas mídias, né? E de uma forma muito específica, nesse contexto que nós estamos inseridos. O teu testemunho, o testemunho do padre, o meu testemunho, ele hoje precisa vir sim para esse lugar, porque homens e mulheres, corações podem ser alcançados aqui nesse lugar. Mas vai, padre. É verdade. E olha que quando a gente vai se dando conta, né, que os sonhos de Deus eles vão renovando o nosso coração, a gente vai começando a ser fecundo, né? Ser fecundo. Né? Deus ele não chamou ninguém para esterilidade, né? Deus ele não chamou ninguém para... eu estou pregando um retiro para as religiosas aqui, perto daqui de casa, e eu tive a ousadia de buscar assim, né? E refletir muito, né? 4 coisas da vocação, né? A partir do seio, né? Do seio, né? E eu partilhando com elas dizia, né? A nossa vida cristã é a vida de 4 seios. O seio do Pai, né? Que todos nós somos reclinados. O seio dos apóstolos, onde o discípulo amado reclina. O seio do lado aberto, da onde Deus ele jorra misericórdia. E o seio da igreja, que nos nutre da Eucaristia, nos nutre da confissão, da misericórdia, e nos nutre da beleza, que é um coração disponível para Deus, né? Então, às vezes, a nossa vocação, né, é como está nesse seio, né? Como está nesta... O sonho de Deus é que eu e você, né, reclinemos no peito dele, né? Reclinemos no peito dele. E na hora que a gente reclina, a gente sente aconchego, cuidado, alegria, consolo. E lá a gente é nutrido, né? Lá a gente é nutrido. Perfeito. E nutrido de forças tão belezas, é que faz a gente ficar fecundo, né? Ou seja, né, a gente é nutrido para nutrir a beleza da vocação, né? E a gente é nutrido para nutrir. E essa chave de leitura que o senhor traz, ela é sumamente importante. Quando a gente diz assim, olha, a gente precisa estar nesses lugares, falando do nosso testemunho, a gente foi nutrido por algum lugar. A gente é nutrido na igreja, né? A gente é nutrido na palavra. A gente não sai de qualquer lugar. É uma outra expressão e é uma outra realidade que nós precisamos sempre rezar. O estarmos aqui nesses lugares, falando o que estamos falando, também nos remete a um compromisso e a um cordão umbilical eclesial. Eu não falo porque quero, eu falo porque sou um chamado a falar e me nutro, eu estou sendo nutrido por esses 4 seios que o senhor acabou de falar. Não é qualquer lugar. E aí a experiência, né, Joanina? Que ele cresça e eu diminua. Que eu fale, ele me use como instrumento como ele bem quiser. E que todas as armas, né, ou habilidades que eu tenha possa ser utilizada ao máximo, em alta, né? Para poder, então, proclamar essa alegria do seio que me nutre como uma presença de Deus aqui real e sendo luz e sal, né, no mundo assim. Então, perfeita essa alusão que o senhor traz. Muito boa mesmo. Mas, enfim, vá. Olha, e uma coisa, Diácono, né? E que depois esses passos vocacionais, para mim, foram belos, foram as minhas experiências. Claro que eu fiz muitas experiências, né? Eu fiz experiência, né, de vocacionado da comunidade Shalom. Eu fiz experiências, né, com a experiência de Taizé, que minha paróquia era muito de Taizé, né? E fui para lá para a experiência de Taizé. Mas na experiência diocesana, eu encontrei, né, a beleza de estar no meio da comunidade e ser um com a comunidade. Estar no meio do povo, né? Para mim é a minha alegria, né? Minha alegria é estar com pessoas, né? Se reunir com pessoas, né? Fazer uma experiência muito, muito rica, né? Muito rica.
E foi lá que, quando eu fiz o meu primeiro encontro vocacional, eu não tinha pretensão, né? E aqui eu louvo a Deus pelos padres que passaram pela minha vida naquele período vocacional, principalmente os padres recém-ordenados, né? Os padres recém-ordenados na minha vida tiveram um impulso muito grande quando jovem, né? Porque via neles um ministério jovem e encantou, né? O jovem que estava na comunidade, na sua vidinha diária, como catequista, na vida comunitária. Uhum. E uma coisa bonita foi quando eu fui para o encontro vocacional e eu não queria, né? Eu não queria ir para o encontro, né? Ele dizia, né? Vá para ver se é bom. Vá para ver se é bom. E lá vai eu para o encontro achando que o negócio era bom. Estava trabalhando, estava estudando, queria estudar, né? Fiz vestibular de várias formas na UFBA. Quem é que lembra daquele tempo de estudar, fazer vestibular da UFBA, que você tinha que fazer aquelas continhas para ver se você conseguia passar em uma coisinha, né? E parece que você não conseguia, mas detalhe. E assim foi os passos. Assim foi os passos. Nos encontros vocacionais, eu fui percebendo que eu fui me encantando com aquilo, né? Não era o que eu sonhava, mas era o que Deus sonhava para mim. Eu me lembro que eu trabalhava no atacadão, né? Foi o primeiro atacadão ali daquela região, se eu não me engano, da rótula do abacaxi, né? Foi o primeiro atacadão ali. Eu trabalhei ali. E eu dizia para as pessoas que Deus ele tinha uma grande coisa para mim, né? Só que eu não sabia o que era, né? E as pessoas, não, você vai ser aqui um bom gerente, não, aqui você vai crescer, você vai para outras filiais. E eu falo assim, eu acho que não é nada disso que Deus quer. Mas ali eu estava dando os meus passos, né? Eu estava feliz ali. Ali eu estava feliz. Minha família estava feliz, né? Para um jovem de 16, 17 anos, primeiro emprego, né? Minha família vendo que eu estava trabalhando, que eu estava estudando, era felicidade, né? Para tentar passar no vestibular, né? Era a alegria de sair no jornal à tarde, o seu nome lá embaixo, né? E você podia grifar com a canetinha dizendo que você foi aprovado. Era um sonho de todo jovem. Mas aí eu me lembro que no dia 12, né, de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, lembro que foi um domingo Gaudete, domingo Gaudete, né? Do Advento, último dia do encontro vocacional, estava lá uma cartinha, né? No final da missa. E daquela final da missa, a beleza, né? Dizer, né? Dizia o meu nome, né? Josuel, a partir do dia 5 de fevereiro de 2005, você ingressa no seminário propedêutico, né? Como seminarista, né? Aquela experiência, né? Eu guardo o dia, né? Eu guardo o dia. Tenho no meu coração o dia, né? Lembro que no Santo Evangelho a gente tem a experiência da hora, né? A hora de Deus, né? Às 3 da tarde, às 4 da tarde, né? Eu gravo o dia. Porque foi o dia em que Deus, né? Marcou o seu selo de amor por mim. Sim. Foi o dia em que entrei no seminário e fiz toda a experiência vocacional. Só que eu voltei para casa, um detalhe, gente, né? Eu não tinha contado aos meus pais, eu não tinha contado a ninguém, a não ser ao meu diretor espiritual, ao meu pároco e algumas pessoas que eu queria entrar no seminário. Ali começou a confusão, porque eu voltei para casa com a carta na mão, trabalhando, passado no vestibular, e agora como é que eu vou desfazer tudo isso que estava da minha vida? Mas foi uma coisa interessante, né? Que a primeira pessoa que eu perguntei foi a minha mãe. Só que eu não disse a ela que ia entrar no seminário, eu disse a ela assim, né? O que a senhora acha de eu ir embora? E ela disse assim, tu é doida? Você tem tanta coisa, ainda tem um novo, você vai embora pra onde? Nem 18 anos você tem. Aí tá, eu falei assim, não deu certo, vou tentar a segunda. No outro dia, né, tomando café, eu disse a ela, né, o que a senhora acha de eu ser padre? Ela falou assim, né, se for sua vocação, Deus abençoe. E também não disse mais nada. Sim. Quando chegou no terceiro dia, eu disse para ela, falei assim, olha, eu recebi uma carta, eu estou fazendo encontro vocacional, e em fevereiro eu vou entrar no seminário. Minha mãe surtou. Minha mãe, tu é doido, você não vai não. Você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo um bocado de coisa, você não vai não. Depois ela olhou para mim e disse assim, fale com seu pai. Eu prontamente fui buscar o meu pai. E aí cheguei a ele e disse a ele, olha, eu estou fazendo encontro vocacional, me preparando direitinho, então eu acho que eu vou entrar no seminário. Meu pai chegou e falou assim, e aí vai ganhar quanto? Não é isso, não.
E para mim foi experiências assim, sabe, da minha família, né? Contar para minha família foi algo assim muito doloroso, mas muito encantador. Ainda guardo com muita alegria aquele dia, né? É Mas depois verdade. eu fui falar com o meu pároco, né? Eu disse a ele, eu não quero missa de envio. Ele disse, mas por que você não quer missa de envio? Não, eu quero uma coisa muito discreta, muito simples. Eu acho que nada de holofotes, eu não quero, não. Aí ele chegou e falou assim, né? E eu vou contar a comunidade quando, né? Eu falei assim, devagar. Quando chegar em janeiro, o senhor conta. E era engraçado que ele pegava, na hora da comunhão, como só eu, ele e alguns catequistas sabiam, na hora da comunhão, ia para a fila da comunhão, ele fazia assim comigo, né? Corpo de Cristo, eu posso dizer hoje? Né? E eu ficava, né? Não, padre, pode ser não. Outro dia você conta. Isso assim foi dezembro todo ele fazendo isso. Né? Até quando chegou meado de janeiro, ele disse, pode contar para a comunidade. Né? E ali foi um É, momento de alegria, né? Eu era o terceiro jovem que estava entrando no seminário da paróquia. O primeiro é o padre Adenilton, que foi pároco aí de vocês, né? hum, Depois o padre Gilberto, e eu fui o terceiro, né? Então foi uma alegria, para mim foi uma grande felicidade. E assim foi dando esses passos até entrar no tempo formativo, que foi o tempo do seminário. De sim, deixar tudo, né? Eu ainda lembro que quando eu entrei no seminário, digo para todos os jovens, né? Eu fui para o carnaval, na terça-feira de carnaval, né? Mas ainda na dúvida, dizendo, será que eu vou entrar no seminário mesmo, né? Mas foi ali, na avenida, naquela coisa toda, naquela festa toda que eu disse, né? A partir de amanhã, quarta-feira de cinza, às 14 horas, entrar no seminário, é tempo de entregar o coração para Deus e deixar que Deus me guie. Né? Deus me guie. A minha experiência é entrando no carro, olhando para trás, vendo minha família dentro, do lado de fora, me dando tchau, né? E reconhecendo, dizendo, né? É hora de ir e não fazer a minha vontade, e fazer a vontade de Deus, né? Aquele dia é, foi marcante também para a minha vida, né? Trago no meu coração que aquela experiência assim, fecunda o coração de dizer assim, né? Não estou deixando, né? Sair não é deixar, né? Mas é preciso sair para depois voltar e ser aquilo que Deus ele quer para minha família, para o povo e para aqueles que o Senhor ele nos convida todos os dias. com certeza. Que história linda, né? Enfim. E é isso mesmo. E se a gente for sentar para contar cada detalhe de como Deus vai nos chamando, minha gente, né? É uma experiência muito marcante, né? O senhor falava aí do dia que o senhor foi contar para o pessoal, né? Fez toda o rememorar meu também, né? Foi dentro de uma missa de envio de uma freira, né? E aí o padre sempre dizia, menino, você não quer, nunca pensou em ser padre, não? Eu pulava longe. Eu dizia, Deus é mais negócio de padre, padre não namora, não. Né? Aí eu ficava assim nesse mau conceito, né, em todo o processo. Eu sempre insistia, menino, você já pensou em ser padre? Eu disse, não, 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 enfim. E com um determinado tempo, eu fui sentindo, né, de certa forma, aquele processo se arraigando, porque vinha conduzindo os jovens, né, via como assim os jovens tinham aquele respeito, aquele cuidado em dizer que sua vida tinha sido transformada, por estarmos, né, naquele contexto ali, a gente ajudando, eles se ajudando também, claro, e ali Deus foi chamando, né, e no dia dessa missa de envio eu senti forte, né, esse chamado de Deus, eu lhe quero aqui perto de mim, né, e eu vi uma coroinha, por incrível que pareça, a coroinha ajudando o padre, né? E ele, a frase que vinha, eu lhe quero aqui perto de mim. Né? Eu lembro muito que foi essa frase. E aí eu saí dali querendo contar e ao mesmo tempo com medo, né? Dentro desse processo, com medo. Eu dizia, meu Deus, ser padre, enfim. Aí eu ainda consegui animar uns 4 ou 5 também para dizer assim, bora ser padre. É coisa boa, né? Desde que eu queria ir, mas estava querendo companhias para poder me encorajar. E naquela mesma noite eu chegava em casa, né? Eu cheguei, subi a ladeira, lá em casa tem muita ladeira, em Tuberá, minha gente, um dia vocês vão ver. Cheguei as 2 ladeiras assim com algo novo no coração, né? Latejando. E assim, abri a porta, estava minha avó, minha tia, meu pai, minha mãe, tudo assistindo novela. E disse, olha, a partir de hoje estou pensando seriamente em ser padre. E assim, o pescoço, todo mundo voltou assim rapidamente. Tá contando o quê? Aí mãe foi falando, e a namorada, e não sei o quê. Deixo tudo. E a partir de hoje tem algo novo para a minha vida. E a partir daquele momento, minha mãe começou logo a chorar, né, muito apegada à minha pessoa, enfim, e foi todo esse processo. Mas, assim, sem me demorar muito, como Deus vai chamando e a gente vai dentro desse contexto, né?
como o senhor dizia, é no cotidiano da vida que a gente vai respondendo, não é no extraordinário. É nesse passo a passo de cada dia que Deus vai fustigando e a gente vai dizendo, não, agora é o momento também, né? Deus vai dizendo, nos impulsionando a tomar decisões. Isso é muito marcante também quando Deus vai fazendo isso. Ele sinaliza no coração. É você que está nos assistindo, você que vai nos assistir depois, saiba que Deus tem o seu momento certo de lhe chamar, mas você precisa estar com o coração realmente sintonizado para que você possa dizer assim, não, Senhor, agora é a hora. É a hora, como o Senhor disse, né? Não mais eu farei a minha vontade, mas parto para fazer a vontade de alguém maior que me chamou e que me reconheceu como alguém especial. E eu também reconheço esse amor agora e quero me entregar. Então, que a gente possa sempre trazer essa reflexão no coração, nessa belíssima história, né, do padre Josué, de como Deus foi chamando ele. E, padre, nós vamos já para o segundo bloco, né, da nossa live de hoje. O senhor quer completar mais alguma coisa? Lembrou de mais algum detalhe? Porque uma história muito bonita, né? Muito bonita e engraçada, né? Estou aqui pensando na sua mãe dando o pulo, chorando no segundo dia. Respondeu tão bem no primeiro, né? No segundo. É verdade, é verdade. Ai, Ela ai. ri depois de tudo isso. Depois de tudo, ela ri. Mas Aham. fica à vontade, porque as histórias são longas, né? Então, vamos para o segundo Verdade. bloco. Se tiver Vamos, curiosidade, Maílson, a se gente prepare aí, faz a Maílson. nova Qual é a live. pergunta, Maílson? O que o padre quer responder? Vamos lá. Deixa eu ver. Ainda não chegaram as perguntas, padre. Vai chegar, Maílson está mandando aí. Mas, a princípio, o senhor contava, né, como foi essa sua experiência vocacional e como os padres jovens eles foram uma presença, né? E aqui eu queria que o senhor falasse um pouquinho realmente, né, a alegria de ser um padre jovem, porque o senhor é um padre jovem, né? O fato de ser essa luz no mundo e dizer assim, olha, Deus tem um rosto jovem na sua igreja, né? Os seus sacerdotes têm rosto jovem, são jovens. Então, como é ser esse padre jovem que é um lugar, assim, de ser sinal, né? Dizer, é possível, né? É, eu acho que eu não estou tão mais jovem assim, não. Acho que já estou velho, sabe? Os jovens tiraram o cabelo que ainda tinha, né? Eu acho, né? Não sei. Mas eu sempre digo que a experiência de ser padre jovem e estar com os jovens, né? Até porque para mim é algo muito natural, né? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Mas eu fico muito com a expressão de Dom Bosco, né? De Dom Bosco. Porque a experiência de estar com jovens, né? E ele dizia uma frase, né? Estar com jovens é gastar tempo. Gaste tempo com eles. E gastar tempo é ficar mais um pouquinho, né? Dom Bosco dizia essa frase, né? Ficar mais um pouquinho. A gente cativa os jovens não por palavras, não por grandes eloquências, ou tampouco grandes conceitos, ou grandes métodos, ou grandes coisas. Ele dizia, né, Dom Bosco, ele tinha uma mania de construir em cada colégio, que chamava de oratório, ele construía pátio, né, pátio. E ele dizia, né, aos padres deles, né, aos padres jovens, né, você quer conquistar os jovens? Não leve para a sala de aula, fique com eles no pátio. Sente onde eles sentam, brinque com que eles brincam, ande como eles andam e fique como que eles comem e pode ter certeza. Aí você não vai ser padre velho, você sempre vai ser padre novo, porque você está com eles. Então, Que lindo, né? a minha experiência, né, a maior experiência é estar, né? Eu acho que muitos jovens que me conhecem, eu não fiz muita coisa, mas com certeza eu fiquei com eles, né? Fiquei. Isso. Estive próximo, ouvi, partilhei, dei risada, comi e fiquei, né? Dei o que deveria dar, a Eucaristia e a confissão, como diz São João Maria Vianney, né? Amém. Construir, não construí nada. Gastaram muito, né? Mas estar juntos, né? Estar juntos. Isso aí. E o senhor traz uma chave de leitura, padre, que é importantíssima, né? Não só para quem é padre, não só para quem é diácono. O senhor disse gastar tempo. Gastar tempo, meu irmão, minha irmã, para você que está aqui como pai, como mãe, como é que você tem gastado tempo com seu esposo enquanto esposa? Como é que você tem gastado tempo
com sua esposa, você como esposo? Como é que você tem gastado tempo com seu filho, com sua filha? Eu hoje tenho duas filhas, né? Uma de 8 e uma de 6 anos, fez agora. Ela disse que já encheu uma mão, que precisou da outra agora, da ajuda da outra mão. E aí elas vão demandando esse lugar, gastar tempo. Gaste tempo comigo, né? E hoje a gente sabe que pai, que mãe, muitas vezes, né? A família, ela fica buscando, muitas vezes, outros subterfúgios e vão deixando de gastar tempo com os seus. Hoje também fica aqui nessa palavra do Senhor esse desejo, ó. Pai, mãe, família, gaste tempo um com o outro. É esse gastar tempo que está carregado daquilo que Deus deseja para cada um de nós, que é viver plenamente a comunhão, o amor, a esperança, né? Porque é nessa família que vive, que se gasta tempo, que cada vez mais ela vai se assemelhar à Trindade Santíssima na sua comunhão. Então, que a gente possa pegar essas chaves de leitura que o Padre está trazendo aqui nessa história tão bela dele, de como Deus foi chamando, e que você também, nesse momento, pode dizer assim, como é que eu posso gastar mais tempo com a minha família? Pensa aí, quanto você tem deixado de gastar tempo também com os seus. Essa é a grande chave de leitura para que a gente possa, então, perceber o como esse amor de Deus vai falando através da nossa vida. E aí, Padre, tem algumas perguntas aqui, ó. Cali Alves vai estar dizendo aqui, Padre Josué, quais são os desafios de ser um reitor, né? Os desafios de formar novos padres, né? Isso é muito bonito também na sua caminhada, na sua história. Fala um pouco aí sobre isso, Padre. Palavra difícil, mas, gente, eu não sou reitor, não, viu? Eu sou vice-reitor do seminário, né? São algumas escadas acima, né? Mas o que eu acho que é interessante, esses 9 anos de tempo, né, de formação aqui no seminário, né? Uma das grandes belezas, né? É quando a gente vê o jovem chegar e ver o jovem sair. É ver um movimento de maturidade, né? Jovem de maturidade. Claro que a experiência do seminário, ele traz muitas coisas, mas a gente vê um jovem que chega da paróquia, né? Que ainda tem os passos ainda dados, passos lentos, mas ao mesmo tempo feliz, encantado com a vocação, né? E que ao mesmo tempo ele vai conseguindo maturidade na filosofia, na teologia, né? Vai percebendo, sabe, que a experiência da vida sacerdotal, da vida vocacional, né? Não é perder o encanto, mas vai construindo maturidade, vai aprendendo a sofrer com suas fraquezas, mas que também vai conseguindo dar uma força muito grande, porque é assim que nasce o sacerdote, é assim que nasce o homem de Deus, né? Eu sempre digo, né? O sacerdote é um homem ferido, né? É um homem ferido, mas ele é ferido de um coração que quer doar para o outro, né? O sacerdote é um homem que tem pedaços do seu coração entregue a outros e pega pedaços do coração do outros e coloca no seu coração também, né? Um coração remendado de tanta gente, mas de tanta gente boa, que a gente vai levando ao longo da sua vida. E assim é o tempo de formação. Assim é o tempo de formação. Você vai tirando os pedaços do seu coração que você entregou inteiro, e aos poucos você vai dividindo ele, né? É o coração ferido. Mas um coração ferido que derrama misericórdia na vida sacerdotal diária, da Santa Missa, da missão, da oferta, né? Então, esse para mim é a experiência do ser vice-reitor do seminário, né? É a experiência de encontrar o jovem, de cuidar dele, de preparar o coração para que um dia entregar à igreja, né? Como todo reitor, né? Vai apresentar ao bispo, né? Por mercê de Deus, né? Ele vai ser considerado digno, né? Digno, né? Digno para aquilo que Deus ele já tinha sonhado, que aos poucos ele foi formando esse sonho, mas que concretiza em nome da igreja. É muito lindo, de fato, né? A gente que vem participando, então, das ordenações, aí é um momento sublime, né? Você realmente percorreu um caminho de chamamento de Deus, mas você teve homens e mulheres que te deram suporte, né? Então, pensar nesse caminho do reitor, né? O reitor é aquele que vai zelar, que vai cuidar de uma planta que não é dele, é de Deus, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque, assim, eu preciso insistir em acertar, insistir em dar uma boa palavra, insistir em dar um bom olhar, um olhar que anime, um olhar que
se muitas vezes precisar, também vai repreender, mas que vai repreender com caridade, com carinho, com atenção, dizendo assim, ó, há algo maior a ser alcançado, né? Que a sua fraqueza não te abata, enfim. É um caminho muito bonito, sim, esse que o senhor trilha. Deixa-me ver aqui outra pergunta, padre. Teve mais uma pergunta aqui de Dona Neuza Souza. Ela diz assim, em algum momento do sacerdócio o senhor ficou triste com Deus? Sua bênção, padre. Paz e bem. E aí, padre? Olha, Neuza, sabe o que eu Tem digo para como você? ficar triste com Deus, não? Todas as vezes que eu tentei fazer as minhas vontades, eu fiquei triste com Deus. Mas todas as vezes que eu reconheci que eu precisava ser discípulo, eu fiquei feliz. A gente fica triste com Deus, sim. Mas a nossa tristeza é porque nós colocamos a nossa vontade à frente. Eu sempre recordo uma palavra que acho que é muito forte quando Jesus ele vai dizer, né? Pegue a sua cruz e vá para trás. Vá para trás. E para trás significa, né? Vá para o lugar de discípulo. Porque quando às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus e estar à frente da cruz e querer fazer as nossas vontades, a gente fica triste às vezes com a lentidão de Deus. Porque às vezes Deus ele não dá o que eu quero, mas o que eu preciso. E o que eu preciso, às vezes, como a minha mente, minha vontade, os meus desejos é muito mais além, a gente vai tropeçando no caminho, né? Como homem, eu digo, né? Fiquei triste. Mas, como servo, eu reconheci, né? Reconheci. A minha alegria é porque eu perdi para Deus e Ele ganhou. E eu quero que todos os dias eu perca e Ele ganhe. Porque no dia que eu ganhar, pode ter certeza, aí eu perdi. Com certeza. Que bonito, padre. Que belo. Vamos ver aqui, tem outra aqui. Belas cantando. Tá, primeira missa. Como a comunidade... Aqui. Dona... Não, Maílson pergunta aqui. Como a comunidade, a família, os amigos podem ajudar um jovem adulto a dar os primeiros passos, né? A seguir a vocação sacerdotal? Eu sempre partilho, né? Quando eu encontro alguns jovens, né, que chegam para mim e dizem, né, padre, eu queria entrar no seminário, né? O que é que eu faço? Como é que, né? E a primeira coisa que eu digo, né? Primeira coisa, não conte a todo mundo. Conte para poucos. Nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende, né? Só um pai entende outro pai muitas vezes, né? Só um sacerdote entende outro sacerdote. E às vezes nós podemos ajudar colaborando com esse jovem ou com essa jovem a encontrar pessoas que ajudem nesse processo de maturidade. Porque às vezes vai colocando cargas muito grandes naquele jovem. O jovem não consegue suportar. E às vezes diz, você vai ser padre, você vai ser padre. Ai, que bonito, você vai ser padre, né? E a gente vai falando tanto que aquela pessoa vai ser padre, aquela pessoa até quer ser padre, mas se sente tão pressionado, com tanta expectativa que colocam nela, que ela acaba não conseguindo, sabe? Ela olha e diz assim, eu não consigo corresponder a essa carga tão forte que estão colocando para mim. E às vezes, né? E às vezes a gente está vendo que alguém precisa de um incentivo, né? De levantar, de ajudar, de colaborar, de empurrar para alguma pessoa, empurrar para um padre, para uma religiosa, para um casal como referência, para um diácono, né? Para que possa ir ajudando. Segunda coisa, que é a terceira melhor coisa que eu digo para ajudar um jovem, né? Diz a ele que precisa de alguém que o acompanhe, que cuide dele, que o ouça, né? Ouça as suas expectativas e suas frustrações, ouça os seus sonhos, vai discernindo suas vontades, vai podando os seus excessos, né? Para que aí possa, sabe, de uma forma concreta corresponder bem à vocação. E a terceira, a quarta coisa que eu digo que pode ajudar qualquer pessoa, né? A não perder o sentido da vida de oração. Sempre incentivar o jovem, né? A vida de oração. A vida de oração é o bálsamo. A vida de oração é o sustento, né? Para todas as coisas. Né? Essa é a dica que eu dou para todas as pessoas, sabe? Que às vezes rotulam um jovem ou uma jovem para ser religioso e religioso. Ou que quer, às vezes, está vendo
aquilo que até ele ou ela não está vendo. Mas vá com calma, vai devagarzinho. Às vezes a gente ajuda na oração e no silêncio, do que muitas vezes dizendo alguma coisa. Sim, sim. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Neide pergunta aqui. Padre, nos tempos de hoje, tão modernos, o senhor acha que é difícil um jovem ser vocacionado? Olha, Neide, não, né? Não é difícil, não é difícil. Quando nós encontramos as novas comunidades repletas de jovens, não é difícil. Eu sempre digo na minha reflexão juvenil, né? O jovem, ele busca o sentido da vida. Todo jovem busca o sentido da vida. Todo jovem deseja preencher o coração com alguma coisa. Todo jovem tem um desejo de felicidade. São João Paulo II fala muito isso, com muita clareza, né? O sentido da vida dos jovens é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ao longo da vida ele perde esse sentido, ele vai perdendo a meta. O jovem hoje, ele pode ser vocacionado? Pode. Porque tem muito jovem com sede de felicidade, com sede de eterno, né? Uma das reflexões eu dizia, né? Um ano atrás, né? Há um ano atrás, ou menos de um ano, a maioria dos jovens, eles saíam, né? Iam para o cinema, né? E lotavam, né? Lotavam os shoppings para ir para o cinema para assistir o quê, né? A Marvel, para assistir os filmes, né? De super-homem, de heróis. E aquilo ali encantava, né? E eu fazia aquela pergunta, dizia, né? Se os jovens eles estão buscando um herói, né? A igreja precisa apresentar o verdadeiro herói, que encanta, que salva, que apresenta o coração feliz, né? E quando o jovem ele encontra isso, né? Ele encontra a felicidade. Quando o jovem ele percebe que isso preenche, ele vai a fundo, né? Quando o jovem que é coroinha, que é catequista, que é da comunidade, né? Quem começa a se encantar com isso, ele vai buscando. Eu tenho um afilhado, né? Ele é goleiro do Bahia. E eu tive lá no aniversário dele, há poucos dias, e eu tive uma experiência muito bonita, né? Que ele partilhou comigo e disse assim, olha, meu padrinho, estou aqui, treino todos os dias, tem jogo, mas eu não perco a missa de domingo. E uma outra coisa, né? Eu estou voltando para a missa aos domingos, que ele treina lá em Dias Dávila, e ele diz, né, estou indo para a comunidade, e eu já disse ao padre que eu quero formar o grupo de coroinhas. E eu olhava assim e dizia assim, né, olha, a sede de eterno que tem o coração desse jovem. E assim como ele que está fazendo isso, né, que já tem sonhos e sonhos e sonhos, né, imagine aqueles que estão lá que também têm sonhos e ninguém despertou. Ninguém despertou. E foi engolido por muitos, né? E falta o essencial. Aqui está a coragem, sabe? E a ousadia da gente chegar para um jovem ou para um adolescente e apresentar com confiança e com leveza a alegria que é ser de Deus. Um sacerdote, uma religiosa, um diácono, um leigo, né? Apresentar a alegria de ser de Deus. Isso encanta. E o jovem, sabe? Ele vai percebendo, né? Que o sentido da vida dele está aqui. E ele vai, e ele vai, e ele vai. E cada vez mais que vai tendo sede, vai buscando. E aí a gente vai encontrando a vocação de uma forma muito simples e profunda. E aí, o senhor falando aqui agora, me veio a palavra de São Marcelino, de Champagnat, né? Tornar Jesus conhecido e amado. E aqui me vem muito forte também esse papel que cada instituição religiosa, né, seja uma rádio, seja uma escola confessional, ela tem esse papel de ser, sim, sinal e dizer, olha, existe um herói diferenciado desse mundo. E aqui também um cuidado, né, que a gente deve ter ao trabalhar, ao estarmos nesse lugar, de tornar esse lugar, de fato, um lugar que anuncia o nome daquele que é o nosso grande herói. E a gente vai vendo que algumas realidades vão perdendo, né, esse sentido de apresentar Jesus Cristo. Então, que a gente não esqueça também que cada lugar desse é importante para dizer assim, olha, existe um alguém que viveu de forma especial, que Santo Inácio, né, encontrou, que São Marcelino Champagnat encontrou,
que o Dom Bosco encontrou. Então, que a gente possa perceber o quanto esses lugares, esses pátios, né, estão jovens, e os jovens precisam, então, conhecer e reconhecer Jesus nesses espaços também. E a gente possa dar esse testemunho lindo. Vamos ver aqui, padre. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Ainda temos alguns minutinhos. Ela diz assim, Maílson pergunta aqui, o que o senhor acha de mais belo na vida de entrega, né? Ao fazer mais uma alusão, alguma coisa assim que mais marca esse processo. Depois nós temos mais duas perguntas e vamos finalizando, então, essa nossa live de hoje. O que eu acho mais belo da vocação, né? O que eu acho mais belo da vocação é a oportunidade que Deus ele nos dá uma nova família. Uma nova família. Quando às vezes a gente pensa que o nosso mundinho de casa já é tudo, Deus ele nos leva para muita gente, muitas realidades. E em cada lugar que você chega, você constrói famílias, constrói laços, constrói amizades, constrói alegria, deixa um pouquinho de você e leva um pouquinho do outro. E isso é o mais belo da vocação. Né? Eu sempre tenho no meu coração, né, e olho assim, né, os padres velhos, né? Ou melhor, né, os padres de idade, de experiência, né? E eu sempre olho para eles, ou então as religiosas de idade de experiência, e eu começo a ouvi-los. E a gente vê, né, na efervescência da juventude sacerdotal, no tempo de maturidade da família e tal, e aquela coisa toda, mas que no final da vida, quando a gente senta na nossa cadeirinha, né? E é isso aqui que eu quero quando eu for um padre velhinho, né? Eu só digo às pessoas, né, que eu só quero duas coisas, gente. Que tem uma sofá e uma televisão com a Netflix ligada e eu assisto televisão. E vocês me levantarem para eu celebrar minha missa e voltar. Né? Eu brinco com esse direto isso. Mas brincando, né? O sentido maior, sabe, que a minha felicidade, né, é quando eu sento com uma pessoa de idade, um sacerdote, uma religiosa, e ela começa a contar a sua experiência. Onde eu fui, quem eu encontrei, como eu ajudei, passou, e eu fui para outro, e eu fui para outro, e eu fui para outro, né? E vem no coração todas as imagens e histórias das pessoas que passaram pela vida. É isso que, para mim, é a beleza da vocação. Você sai do seio da sua família e vai construindo novas famílias. Novos lugares, nova experiência. Aqui está a beleza de experiência como comunidade, né? Paróquia é assim. A gente sai da nossa família e a gente vai construindo a família liturgia, a família catequese, a família coroinha, a família isso, a família aquilo. E a gente vai percebendo o quanto isso preenche e engrandece o coração. A vocação também de ser comunidade passa por isso, né? A gente vai construindo nossa nova família, né? Família Igreja. Amém, amém. Pegamos aqui mais duas. Cali Alves pergunta também. Padre Joel, Ibirataia te espera para a primeira missa do nosso futuro padre Bruno Nascimento. Bruno da nossa diocese, né, de Ilhéus também. Sou da diocese de Ilhéus, viu, meu povo? Filho de Ilhéus. Comecei minha caminhada lá. E onde Deus me colocou foi em Salvador para realizar, né, a minha missão aí. Enquanto Estou chegando, galera de Birataia, com muita alegria. E ela pergunta aqui, Padre José, quais são os desafios de ser reitor? Já foi, nós já respondemos. Então tá aí, Padre, né? Obrigado, né, por esse momento assim esplendoroso, né, de poder beber da tua história, de poder fazer memórias também da minha caminhada, e com certeza cada irmão, cada irmã que está aqui percebeu também esse lugar de perceber como Deus vai chamando cada um, né? Seja no matrimônio, seja em cada lugar, mas você jovem, né, que sente o desejo realmente de servir a Jesus Cristo, busque Ele. Se Ele te chamou de algum jeito, busque atender, né? Que Ele vai conduzindo. Isso aí é uma das grandes certezas que eu tenho na vida, é isso. A gente dá o passo primeiro, mas a gente não sabe para onde a gente vai. É Ele que vai conduzindo de fato. Agora Ele quer um coração ensinável, Ele quer um coração que se abra, né, para acolher as suas inspirações que vêm do Espírito Santo, para que a gente possa então ir tomando as decisões corretas em cada dia da vivência da nossa vocação. Padre, pode então fazer suas considerações finais aí.
Para mim também, Diácono, foi uma alegria, viu? Muito obrigado pela partilha, por estarmos juntos, né? Nesses momentinhos, né? Mas que foram momentinhos gigantescos, né? Sim, sim. E eu termino, sabe, com um dos poemas bonitos que eu gosto de Santa Teresa d'Ávila, né? Principalmente quando ela chega quase à sétima morada, que chama de Transverberação. E ela diz, né? Um grande arqueiro com um anjo veio com uma flecha. E essa flecha ele apontou para o meu coração e esticou o arco e lançou a flecha. A flecha pulsou no meu peito, mas me feriu, mas uma ferida de amor, que depois daquele dia eu e ele me tornei um só. Oh, Digo para todos os jovens e para todas as pessoas que estão aqui nesse dia de hoje, né? Quando o guerreiro arqueiro, que é Deus, né? Ele puxa o arco, aponta para o nosso coração, lança a flecha, ele nos fere, mas nos fere de um profundo amor, que eu e ele se tornamos um só. Que você, sabe, tenha coragem, sabe? E deixe ser flechado por Deus. Para que assim também um dia você possa dizer no altar, no seu serviço, no seu matrimônio, no ministério sacerdotal, no ministério diaconal, no seu laicato, no serviço que você faz na sua comunidade, você dizer, né? Eu fui flechado de amor e eu e ele se tornou um só. Obrigado, que Diago. bom, que belo. Obrigado também, Padre, por sua presença, né, por suas palavras e nos dê sua bênção, né, nesse momento então chegado, finalizando então nossa live de hoje. Então, que o Senhor nos abençoe. Hoje, festa da transfiguração, o Senhor ele nos chama para ir para esse monte, né? E o Senhor ele chama para o monte seus amigos, né? Seus amigos. Os amigos de Deus sobem ao monte e ele revela quem ele é. Revela o amor, revela a misericórdia. E fascinados por essa misericórdia, a gente desce e leva ao mundo a alegria daquilo que nós encontramos no monte. Que essa bênção, né? Que nesse dia de hoje, juntos, a gente subiu ao monte, partilhou sobre vocação. Agora a gente desce e partilha com os outros aí a alegria de ser vocacionado, de ser de Deus e de fazer a sua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Cristo seja sempre a vossa força, né? Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Graças a Deus. Deus. Valeu, Padre. Um abração, viu? Um abraço também para o pessoal da sua paróquia. Deus abençoe cada dia mais a cada um de nós. Tchau, tchau. Amém, meu filho. Tchau, tchau. Tá aí, meu irmão, tá aí, minha irmã. Então, que belas palavras, né? Que belo testemunho. Como é bom poder beber desse lugar, né? Onde o outro conta a sua história. Então, que cada dia mais nós possamos estar atentos como Deus vai nos chamando a dar o nosso sim a Ele. Que Deus possa então nos conceder uma boa noite, um sono restaurador. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Deus te abençoe cada dia mais.